Pois é, ficou curioso, pastor, você já queria até começar a falar, né, pastor? Já ia começar falando. Mas não é para começar a falar, né? Era só para dar aquele gostinho de quero mais. Pastor Rogerinho, então fala, você vai ter uma leitura bíblica aí para nos embasar naquilo que nós vamos trabalhar hoje. Sim, nós ontem lemos um texto de Êxodo capítulo 4 e hoje a gente vai dar continuidade na narrativa de Êxodo capítulo 4. Vamos ver o verso 14. Depois que Moisés tem uma conversa com o Senhor e coloca a necessidade de ser ajudado, o Senhor então no verso 14, através da palavra, diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Então, esse texto, ele traz 4 características interessantes com relação à pessoa que... O ajudador. O ajudador. Certo. Porque Moisés, ele tinha uma dificuldade. Ele precisava de uma ajuda. Ele foi comissionado pelo Senhor, como a gente falou anteriormente, para uma missão, e ele colocou como um impedimento ou uma dificuldade as suas habilidades verbais. Ele falou que era pesado de língua. Então, agora o Senhor estabelece alguém para falar por ele, alguém para ajudá-lo naquilo que ele colocou como uma dificuldade para cumprir o propósito e o chamado de Deus. Certo. E aí nós temos 4 pontos que a gente quer ressaltar e que estão dentro desse texto, Carol. Uma delas nós vamos explorar hoje aqui, né, esses pontos. Uma delas é que, para ser um ajudador, a pessoa precisa ter uma referência. Então, ser alguém que tenha uma referência. Não pode ser qualquer pessoa. Para ser um ajudador, ele precisa ter as habilidades necessárias para realmente ajudar naquelas dificuldades do outro. Certo. Então não adianta eu querer ajudar sem ter as habilidades para fazê-lo. Ele precisa estar disponível. Não adianta simplesmente ter as habilidades, mas ter disponibilidade. Né? E a outra é fazer isso com alegria. E nós vemos nesse versículo que essas 4 características estavam presentes na vida de Arão. Certo. Então, essas 4 características fazem de Arão um ajudador para Moisés. E aí os dois juntos cumprem o propósito de Deus. Então vamos começar a destrinchar a primeira, né, pastorzão? Então, uma das coisas que nós abordamos até ontem, só recapitulando um pouquinho, é que quem é que precisa de ajuda? Né? Quem são as pessoas que estão disponíveis para serem ajudadas? Nós falamos um pouquinho dos impedimentos, o que impede da pessoa ser ajudada, né? O que muitas vezes impede da pessoa receber tudo aquilo que Deus quer proporcionar a ela, né? Porque muitas vezes as pessoas não estão disponíveis, não querem ser ajudadas, autossuficientes. Nós falamos um pouco sobre o orgulho que emana a respeito disso, né? E nós falamos que esse é um dos pontos principais para qualquer área da nossa vida, mas especificamente dentro do nosso contexto, que a pessoa precisa querer ser ajudada, né? Então ela precisa realmente depor as suas armas, abrir mão de toda a sua autodefesa para poder ser ajudada. Agora, hoje nós queremos justamente isso que o pastor Rogério falou, dessa perspectiva, ou seja, quem é essa pessoa? Né? Então, muitas vezes, tem muitas pessoas que têm disponibilidade, muitas vezes são pessoas que têm uma alegria para fazer, mas muitas vezes não são qualificadas necessariamente, né? Não têm a qualificação necessária. Muitas vezes não são pessoas que têm referência, que isso é uma questão importante, não é? Para poder ajudar, porque muitas vezes que a gente percebe, assim, no modo geral, né, as pessoas elas estão dispostas, elas querem ajudar, né? Mas muitas vezes elas são impedidas por vários fatores, né, de se tornar um ajudador, né? E um dos fatores principais que eu vejo é a desqualificação,
né? Até inclusive ontem nós comentamos aqui que graças a Deus a nossa igreja proporciona assim tantas alternativas e oportunidades das pessoas poderem se aperfeiçoar, as pessoas poderem fazer cursos, né? Poderem... a gente tem curso até de pai grávido, tem curso de tudo. Para casamento, para jovem, para adolescente, para criança. Corpo físico e alma. Exatamente. Então, nós temos isso. Então, assim, o porquê que as pessoas, então, não buscam isso? Então, ontem nós abordamos essa questão da zona de conforto. Não é porque, não, se eu começar a ajudar, isso vai implicar em várias coisas, eu não vou ter mais... Em assumir compromissos, será que às vezes as pessoas... Eu não vou ter mais horário, sabe? Eu vou assumir responsabilidade, aí o povo me ligando toda hora, enfim. Agora, é óbvio que, na realidade, toda a função, ela gera encargos, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Então, uma das principais coisas para você ser um ajudador, que eu falo dentro da nossa prática de experiência, é que até que as pessoas tenham uma disponibilidade, mas elas não buscam se aperfeiçoar, elas não buscam se tornarem especialistas ou não têm as habilidades necessárias. Então, eu não sei se isso é uma característica assim das pessoas como um todo, ou principalmente dessa geração que vem agora, que quer tudo pronto. Fast food, né? Imediatistas, tem que ser um curso, tem que ser em um mês, não é? Essa coisa de 1 ano, 2 anos já é muito tempo. E a gente sabe que tem certas coisas que elas vão maturando nas nossas vidas de acordo com a caminhada. Hoje eu vi uma notícia num dos jornais na TV falando sobre isso, que às vezes os jovens hoje já estão prontos para entrar na universidade, mas não têm a maturidade necessária para fazer determinados cursos, ou seja, cumpriu todo o plano de ensino médio, mas às vezes tem 16 anos de idade. Entendi. E qual é a maturidade para ser encarar uma universidade? Será que os 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, vai ser necessário para maturar essa pessoa? Certo. Porque a experiência de vida ela não tem quase nada. Verdade. Ela pode ter conhecimento intelectual, não é? Mas a vida ela é muito importante. Então tem certas coisas que a gente percebe hoje que muitas vezes existem deficiências, até mesmo dentro do corpo de Cristo, para colocar pessoas que têm aliado à maturidade o conhecimento da habilidade necessária. Entendi. E lembrando que você pode estar ligando 3253-3320, o DDD 31. 3253-3320, DDD 31 e falar ao vivo aqui conosco, né? Compartilhar aí algumas dificuldades ou não, um testemunho, né? Aquilo que Deus tem feito na sua vida, você pode estar ligando e falando conosco agora. Agora eu fiquei pensando, pastores, nós falamos 4 pontos e vamos destrinchá-los, né? Mas às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, nossa, é muita coisa, não vou ser ajudador não. E aí eu fico pensando, ajudador é para todo mundo, eu acho que isso aqui teria que ser uma conduta natural de todo ser humano. Ser uma referência de vida, ter uma vida de conduta que realmente a sua reputação ali ilibada, uma reputação correta, você, né, desenvolver as habilidades, né? Cada um é chamado para uma coisa, porque somos um corpo, cada um tem uma função específica. E a disponibilidade eu vejo também relacionada às vezes a prioridades, né? Você pode, às vezes, não estar 100% livre no seu horário, mas você tem aquele horário que você está disponível, você prioriza para fazer aquilo. E alegria, né? Algo da gente fazer. Porque senão parece que só os pastores é que tem que ajudar. Não, claro que não. Tem uma expressão, Carol, que fala que ninguém é pobre demais para não ter o que dar. Então, e essa é uma visão que quando a gente encara esse perfil do ajudador, a gente tem que levar em consideração. Eu posso não estar apto para algumas coisas, mas eu estou apto para outras. Exato. Então, a questão é aonde eu me encaixo. Correto. Né? Então, eu sempre poderei fazer alguma coisa em favor de outra pessoa, eu sempre poderei estar praticando uma ação que vai se caracterizar como uma ajuda? Sim. Agora, eu preciso entender, inclusive dentro dessa perspectiva de habilidades, quais são as minhas habilidades, entendeu? E a que eu vou me propor a ajudar. Né? Agora, sempre vai ter alguém que eu posso ajudar. Por mais simples que seja a situação, por mais
por menos que aquilo exija de mim, alguém pode precisar, entendeu? Certo. Então, eu vou olhar, avaliar as habilidades que eu tenho e me dispor para isso. E Deus vai usar aquilo que a gente tem, né? A gente tem inúmeros casos e exemplos na Bíblia que Deus usa aquilo que a gente tem. Então, as habilidades, por menos que você saiba, por menos que você possa, ainda tem alguém que precisa daquilo que você tem. Com certeza. Certo. Não é? Eu fiquei pensando, a gente está falando sobre um pouquinho, a primeira característica que a gente comentou é ser uma pessoa de referência. Isso. Ser uma referência não é necessariamente você ser aquela pessoa de evidência. Exato. Você pode ser uma referência sem estar em evidência. Acho que a gente Isso. podia falar um pouquinho sobre o que é ser essa referência. Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu trabalho nos bastidores, eu mexo com isso, então eu não preciso ser referência. Quem precisa ser referência é só quem está lá na frente. E é um grande engano, né?